Lula é o amor da vida do primeiro comando da capital. Porque o nosso país hoje é um narco-estado. Porque o nosso país hoje está enterrado na corrupção. Porque o nosso país hoje é orquestrado pelo Marcinho VP de um lado e o Marcola do outro. Por qual motivo? O Lula está com medo de perder a eleição de 2026. Então está brecando o ser vermelho para ter o apoio do PC em São Paulo, que, querendo ou não, é o maior estado populacional do Brasil. Aí os caras vão, pega os caras do ser vermelho. Ninguém sabe que foi o Lula que mandou. Pá, vai pra reta do ser vermelho, pá, bagulho doido. Nisso, o Lula ganhou ponto com o PC. Aí o Lula fez o quê? Ganhou ponto com o PC e ganhou ponto com o ser vermelho. Nas eleições de 2026, o Marcinho VP e o Marcola solta salvo pra rua, que nem soltou em 2022, falando o quê? Para os integrantes votarem no Lula, instruírem os seus familiares a votarem no Lula e começa a fazer o quê? Financiar manifestações pró-Lula e contra o concorrente que seja. A situação... Uma parada pra vocês aí, mano, que vocês têm que pensar, tem que pelo menos pensar. Segundo a matéria, o Sem Vermelho já avançou para acho que mais de 20 cidades aí do estado de São Paulo. Também tem outras matérias que mostram que o Sem Vermelho avançou em quase 80% do Nordeste brasileiro. Ou seja, o avanço do CV está sendo gigantesco, está crescendo de um jeito que se proliferando, até pela influência dos MC, né, que essa tropa do cabelo vermelho aí, os palitinhos de fósforo que facilita o golpe, né? E agora eu te pergunto uma coisa, a mídia está reportando como aprovando esse trabalho aí do Estado, da segurança pública contra o Ser Vermelho. O governo, o Estado está indo contra o Ser Vermelho, certo, tropa? E a mídia está colocando a aprovação de 87%, ou seja, a mídia, a Globo, todo mundo, com exceção aí do Luciano Huck falando umas besteiras aí, a Globo apoia, porque mostra, a Record, a grande mídia mostra a aprovação da população do Rio de Janeiro no combate contra o Ser Vermelho. A mídia não mostraria isso, não mostraria. A mídia, toda vez que tem alguma coisa envolvendo segurança pública contra o crime organizado, a mídia é contra a segurança pública. E dessa vez, aparentemente, parece que está a favor. Agora eu te faço uma pergunta. Quem que está perdendo espaço? O PC. Será que o governo, o Lula, está querendo defender o PC e brecar esse crescimento do Ser Vermelho? Gente, entenda uma coisa que eu vou falar para vocês. Entenda. O Lula é o amor da vida do primeiro comando da capital. Quem tá falando para você isso aí é o Fraque. Fraque, que viveu a vida inteira dele no submundo do CRI e que viveu desde 2006, 2005 ali, que eu tinha ali 13 anos em 2005, desde 2005 até 2023, certo? Conviveu com integrantes do PC. E todos os integrantes do PC sempre foram Lula. E agora, a segurança pública está indo contra o Ser Vermelho, brecando o crescimento do Ser Vermelho, que está tomando espaços do PC. Tropa, acorda, irmão. Eu não estou defendendo o Ser Vermelho, longe de mim, vocês sabem. Eu acho que a operação foi um fracasso porque foi muito pouco. Tinha que ter ido mais. Porque se tem 800 traficantes lá na favela da Rocinha, na Penha, 800, mandou 119, muito pouquinho. Tinha que ter mandado pelo menos uns 400 embora para casa do Caixa Prévio, que aí sim ia ser uma operação com êxito. Então eu não estou defendendo o Ser Vermelho, mas estou trazendo uma reflexão para vocês analisarem de qual lado o governo está. Porque nessa guerra, o governo, a mídia, está de um lado. Pode ter certeza. Quem é mais inteligente aí, um pouquinho de cabeça, vai pensar. Aí o secretário de Segurança Pública hoje, o Derrite, que eu apoio pra caramba, vem e fala que em São Paulo ele desconhece áreas dominadas pelo tráfico. Por isso que não pensa numa operação como a do Rio de Janeiro ou Derrite. Pelo amor de Deus, você não falou isso não, jovem. Você era rotariano, irmão. Como que você fala que não tem áreas dominadas pelo tráfico em São Paulo? Então entra na Vila Siri, pô. Vai sozinho na Vila Siri, Derrite.
Ou então põe algum Mike para ir sozinho na Vila Siri, subir no Morro da Nova Sintra, entrar no Heliópolis, no Paraisópolis, põe 2 Locan para entrar na Vila Siri sozinho, só os 2 Locan. E faz essa filmagem ao vivo no YouTube e mostra para nós que realmente não tem áreas dominadas pelo tráfico em São Paulo. Eu que agradeço o deputado Marcel Van Hatten pela firmeza e seriedade de Vossa Excelência. Já que o presidente se pediu para sair aqui para atender a uma demanda pessoal também e profissional, eu gostaria de deixar claro também as minhas palavras em relação ao que está acontecendo aqui no dia de hoje para os meus colegas aqui e para todos que nos assistem. A grande vantagem nossa é que tem muita gente assistindo a gente, né? E, infelizmente, a gente está terminando aqui uma sessão sem a presença de ninguém do governo. Esse silêncio, às vezes, a gente sabe, é a fuga, né? Saída tática pela direita não, pela esquerda. Eles saem, saída tática deles é pela esquerda. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte: desde semana passada... Me perdoa a correção, nem devo aparteá-lo, presidente, mas não teve nem saída porque não houve entrada. Sequer apareceram nessa comissão. Então, antes de entrar, eles estão saindo taticamente pela esquerda. O que eu digo para vocês é o seguinte: semana passada eu chamei a atenção do presidente, presidente da Câmara, o Hugo Mota, quando disse para ele que naquele momento que estava acontecendo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, ele tinha que ter paralisado a sessão da Câmara e chamado à responsabilidade os setores, porque o governo federal ainda não estava reunido para discutir o que estava acontecendo com a população do Rio de Janeiro e os turistas que lá moram. Aliás, também tinha muitos turistas dentro dos criminosos, né? Tinha gente, inclusive, do Rio Grande do Norte. Teve gente que acabou morrendo no combate lá com os traficantes e, enfim, apoiando os traficantes, apoiando o pessoal do PCC, gente do Rio Grande do Norte e de outros estados do Brasil. Então, significava o quê? Que aquilo que está acontecendo, que estava acontecendo lá no Morro do Alemão, no Complexo da Penha, era, sim, formação de mão de obra para o mal, para o crime. Era um exercício de liderança entre os criminosos. E o governador Cláudio Castro está de parabéns. Ele e toda a estrutura de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que eu tenho muito orgulho de ter ombreado com eles em alguns momentos, porque fui secretário de segurança durante quase 8 anos em 2 estados da federação e tinha muito contato com o então secretário na época, lá, o delegado Mariano Beltrame, lá da Polícia Federal. Então, o que eu quero dizer para vocês primeiro é exatamente isso. A presença de armas de outros países caracteriza, primeiro, que aquela demonização ou criminalização que este governo está fazendo dos CACs é algo totalmente errado, sem nexo. Não tinha arma de CACs entre as armas apreendidas. Essa é a verdade. Venezuela, Paraguai, parece que tinha da Argentina também, enfim, alguns países com as armas caracterizadas lá. Então, eu gostaria de, talvez, até me somar ao que falou aqui o nosso presidente, deputado Felipe Barros, e a vossas excelências. Talvez fosse o caso da gente chamar uma comissão geral para, se fosse possível, trazer o presidente da República lá. Porque ele foi quem abriu a boca e mostrou o esgoto que tem na cabeça dele. Aquele cara tem um esgoto na cabeça dele, porque quando ele fala, só fala aquilo que o esgoto absorve e armazena. Dizer que querer defender traficantes, é claro que ele está defendendo quem quer, né? Defendendo os assaltantes de celular, que comemora com uma cervejinha ou coisa parecida. A televisão hoje mostrou uma operação sendo feita lá em São Paulo também. Parabéns ao secretário de Segurança, o capitão Derrite, que a Segurança Pública de São Paulo fez uma operação hoje em cima de locais que são receptadores de celular roubado. Então é uma gama de ações ilegais que tem sido feita com a conivência desse governo que está aí, e a gente lamenta bastante, bastante mesmo. E se não bastasse isso, deputado Marcel Van Hatten, eu faço minhas as palavras de Vossa Excelência e do deputado Gustavo Gaia. É imoral você ter parentes, como o ministro Lewandowski tem, julgando e participando de processos e de investigações que envolvam criminosos. É claro que a gente lamenta muito. Não é de hoje que o presidente da República está sempre imiscuído com o crime organizado. Não é de hoje, quando ele disse em um debate, diz que eu posso ir onde eu quiser, que favela que eu queira ir, sem levar segurança, porque eu sou uma pessoa bem vista e bem quista por todos.
Essa é a maior mentira do mundo e nós vimos essa mentira se repetir também com o ministro Flávio Dino. Enfim, o que a gente está falando aqui agora está gravado, a gente assume a responsabilidade do que a gente está falando aqui. Por quê? Porque eu tenho o artigo 53 para me dar respaldo. Se quiserem continuar rasgando a Constituição, rasguem, mas eu não tenho medo de cadeia, não. Estou falando aqui para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública entenda a importância que é ele não ser o ministério de um governo de plantão. Ele tem que ser o ministério do país. É o nome dele que vai estar sendo jogado no lixo. Se ele se incomoda com isso, ele que procura se corrigir. Senão, a gente lamenta muito o governo que a gente tem no momento. Tá bom? Então, tendo sido encerradas todas as inscrições, agradeço igualmente a participação das senhoras e senhores deputados, de todos que nos assistem e que acompanharam essa importante reunião. Fica convocada a reunião deliberativa extraordinária para amanhã, quarta-feira, dia 5 de novembro, às 9 horas. No plenário 3, conforme pauta já divulgada, está encerrada a reunião.